Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre liderança. E para tratar deste assunto, nós convidamos para participar aqui do Mundo Corporativo o Alexandre Marins, que é diretor de desenvolvimento de talentos da América Latina da consultoria Lee Hecht Harrison, LHH. Alexandre, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. O prazer é meu, Milton. Alexandre, o que faz um profissional CEO de uma empresa? Então, eu diria que tem 3 atributos que são importantes, né? Eu acho que o desejo, né? Escolher isso como uma ambição de carreira, uma motivação de carreira para ele. Ele se preparar para isso, então são competências e experiências que são necessárias durante a sua jornada profissional que vão levando ele para esse patamar. E tem uma questão que é do ser humano, que é uma questão de potencial, o quanto a pessoa tem a capacidade para exercer essa função. Então eu diria que são 3 grandes atributos. Esses 3 atributos valem para qualquer cargo de liderança que a gente assuma na nossa carreira, na empresa que nós estamos? Com certeza, né? Eu acho que os 3 atributos são igualmente relevantes, dimensionados para a posição que a gente esteja apontando, né? Mas somos nós que chegamos à função de líder ou é a empresa que nos oferece essa oportunidade? Eu acho que a gente cava a oportunidade e a oportunidade se dá, né? No sentido de é algo que eu escolho, algo que eu busco, algo que eu me preparo, como qualquer atividade ou realização na vida pessoal de nós todos. Mas de alguma forma, a partir do que a gente demonstra, a gente vai galgando a confiança, a credibilidade, a reputação, que fazem com que a organização pare para perceber que você tem esse desejo, e não só o desejo, mas o potencial para tal. E aí ela vai aos poucos dando novos desafios para você, e naturalmente isso vai num crescente. Você falou que a gente se prepara para assumir esse posto. Sim. Mas a experiência de vocês na consultoria mostra um pouco diferente. Porque há vários casos de líderes que chegam a este posto, CEOs que chegam a esse posto e que não estão devidamente preparados. O que acontece no meio do caminho? Concordo, Milton, porque às vezes a dinâmica é mais rápida do que qualquer outra coisa, né? Então, por mais que a gente trace um plano pessoal de desenvolvimento, né, a dinâmica do negócio do dia a dia come muito o nosso tempo, né, das pessoas e dos líderes principalmente. Então, algumas atividades são feitas. Você pode fazer um mestrado fora, você pode fazer um curso de formação, você pode ter vivências, mas a dinâmica do negócio vai conduzindo e vai influenciando de sobremaneira sobre a velocidade com que isso pode acontecer. Então, o que acontece é que as organizações, de uma forma geral, elas tentam se antecipar ao processo. Então, eles procuram mapear os talentos dentro das organizações, quem são os potenciais de sucessão nos vários níveis da liderança, e vão, de alguma forma, dando os instrumentos, do ponto de vista prático, das vivências que a pessoa precisa para se desenvolver, como os recursos, sejam treinamentos, coaching, mentoria, supervisão, orientação diferenciada, para que as pessoas possam se preparar. Então, o que eu diria que acontece entre uma coisa e outra é que o líder possa tirar o melhor proveito das vivências profissionais e daquilo que lhe é ofertado pela empresa como preparação para os desafios que ele tem em mãos. Agora, pelo que vocês mesmo levam em consideração no trabalho que vocês desenvolvem, muitos chegam lá e não estão prontos. Não estão prontos por quê? Não estão prontos porque não era realmente para estar pronto, porque você vai aprender ao longo do desenvolvimento daquela função, Sim. Ou não estão prontos porque deixaram de aprender alguma coisa no caminho? Eu acho que a gente sempre chega com algum grau de prontidão. Sempre, prontidão zero não te levaria para essa cadeira, né? Então, algum grau de prontidão. A não ser que você seja o filho do dono. Isso, um negócio de família, é uma condição diferente. Mas né? Aí também isso Mas tem hoje mudado em dia, nas empresas. Isso que eu ia falar. As famílias cada vez mais vêm preparando as suas futuras gerações. Inclusive, fazemos projetos nessa linha também. As famílias hoje já se preocupam com isso, né? Buscando profissionalizar os próprios herdeiros. Mas eu voltando à tua pergunta original, eu diria que nas organizações, então, algum grau de prontidão a pessoa já tem, principalmente de vivências, e, obviamente, quando ela senta na cadeira, ela precisa entender que tem uma mudança de paradigma, ou seja, cada nova cadeira de liderança envolve uma mudança de mentalidade. Ou seja, qual é o grande desafio? O que é esperado de mim nesse novo patamar? E isso muda um pouco. Eu diria que no que eu costumo ver de perto dos CEOs, eu diria que tem 3 grandes dimensões que entram em jogo como uma mudança de mentalidade para um CEO. A primeira delas está ligada ao tema dos negócios. Ele não só tem mais a responsabilidade de fazer a gestão do negócio
Mas isso muda no sentido de que ele agora tem que ter uma equipe forte que faça por ele essa gestão do negócio. Ele tem, apesar de que ele traga pessoas fortes que de alguma forma possam um dia almejar a cadeira dele, mas faz parte do jogo, que ele tenha uma equipe forte e coesa para poder entregar o negócio. E o papel do CEO no negócio passa a ser muito mais acompanhar e garantir que a direção que está acontecendo está em linha com a estratégia que foi traçada para o negócio. E poder fazer esse monitoramento. Então ele vai fazer uma intervenção mais cirúrgica e um papel muito mais de monitor e direcionador nesse sentido do que alguém que entra para discutir o negócio a fundo. Isso é o papel da equipe dele, né? Então ele passa a ter que sair de um viés operacional e de um viés mais de segmento para olhar o todo e ter uma perspectiva globalizada do negócio da empresa. Toda a cadeia, todos os tipos de produtos, todos os tipos de serviços e a reputação da imagem da empresa como um todo. Um outro desafio que ele passa a ter que incorporar dentro do negócio, ele passa a ser o grande visionário. Então, ele é o alavancador das transformações do negócio, visando o futuro, visando a sustentabilidade, visando o crescimento. Se ele não puxar essa agenda, ninguém mais vai puxar essa agenda. É óbvio que, às vezes, o conselho de acionistas trazem um pouco essa demanda, mas é papel do CEO articular isso. Então, quando ele se abre mão um pouco do viés de se envolver no dia a dia do negócio, é para poder dedicar tempo para outras coisas. E essas outras coisas é pensar, olhar o mercado, olhar o direcionamento e trazer e contagiar a organização, mobilizar a organização para que ela avance na direção do futuro. Você falou 3 desafios, não foi? Foi. Esse é um deles, o negócio. A outra dimensão, eu diria que é a dimensão pessoas. Então, ele tem que cuidar do clima da organização. O tom da cultura e o tom do clima é dado por quem comanda, né? Então, a sua forma de ser, a sua forma de liderar se torna referência e isso tem um peso, às vezes invisível, né? Porque as pessoas tendem a seguir o líder e a seguir os padrões de comportamento e de estilo de quem está em cima, né? Porque a gente quer agradar o líder, a gente entende ele como um exemplo e a gente quer seguir. Então, ele tem que ter um cuidado pessoal com aquilo que ele quer não só entregar, mas a forma como ele vai fazer isso. Né, o como e o clima das pessoas. E um terceiro, eu acho que é uma dimensão externa, né? Num papel de CEO, você passa a ter um viés de embaixador e você é o grande representante. Então, você tem que ter uma agenda externa extensa, no sentido de estar frente a frente com seus clientes, né? De ouvi-los, os clientes, até para poder calibrar tudo o que está acontecendo dentro, calibrar a estratégia do negócio. As pessoas têm desejo de estar próximo dessa pessoa que personifica a instituição. E tem um papel de mercado, né? Porque você passa a se representar em eventos, em fóruns, dar palestras, conferências, onde você é o embaixador, literalmente, da instituição. Bom, resumo disso que você me disse até agora é o seguinte: eu tenho de ter alguns atributos para chegar à posição de CEO. Sim. E terei que desenvolver outros atributos para me manter naquela posição. Para me performar da forma adequada, né? Exatamente. E tem um ponto aí que você falou, quando pega aquele viés ali do negócio, você falou de ser visionário, de buscar coisas novas. É por isso que chefe novo está sempre querendo mudar a empresa? Com certeza, né? Todo mundo tem uma pauta, né, de deixar um legado. Acho que todo mundo que é líder, né, seja no mundo social, da política, seja no mundo empresarial, todo mundo tem um desejo de poder deixar sua marca pessoal, uma contribuição. E essa contribuição naturalmente passa por poder questionar um pouco o status quo e trazer ideias, trazer contribuições, trazer revoluções, transformações. Né? Então, assim, isso mobiliza os líderes, com certeza. Essa tentativa de mudar por mudar, apenas porque o chefe é novo, não faz com que muitos deles percam espaço na empresa depois? Isso pode ser uma pegadinha. Então, o cuidado que você tem que ter, você tem que olhar a jornada da organização, você tem que entender qual é o posicionamento da empresa, ou seja, tudo tem que fazer sentido, né? Então, você vai promover transformações, sim, visando um próximo patamar, mas dentro de uma trilha que já vem sendo galgada, e não algo aleatório que é um desejo pessoal. Então, a agenda pessoal não pode se sobrepor sobre a agenda de estratégia do negócio. Bom, pela experiência de vocês no trabalho com CEOs de primeira viagem, erros mais comuns que são cometidos e poderiam ser evitados? Eu acho que o primeiro deles, as pessoas não se percebem que existe essa mudança de mentalidade. Então, trazem a fórmula de sucesso da camada anterior, achando que ali, se ele repetir tudo que eles vêm fazendo, ele vai ter sucesso. Então, esse é o mais comum. Então, pessoas que têm, por exemplo, foram bons
líderes de unidades de negócio entregando muito resultado, super comandantes da operação, chegam numa cadeira estratégica querendo ainda estar muito envolvido dentro da operação. E isso é um erro, porque isso rouba um tempo. Primeiro, você neutraliza a camada de baixo, porque você passa a ter que descer o elevador para fazer um papel que não é mais o seu, e alguém se sente frustrado por isso. Segundo, rouba o seu tempo do papel estratégico. Então, esse é um primeiro erro muito comum. Um outro erro, não diria que é erro, mas talvez eu vejo deficiências em alguns líderes, como pensar em inovação. Às vezes as pessoas nunca pararam para pensar em inovação e olhar para fora, porque a gente fica tão consumido com o dia a dia do negócio, olhando tudo que está acontecendo dentro, que a gente olha pouco para fora. Então tem que desenvolver esse olhar do para fora. Não só desenvolver o olhar para fora, mas como se preparar para ser esse embaixador. Então a sua vida passa a ser um pouco mais pública do que um líder qualquer, porque você está numa vitrine o tempo inteiro, seja internamente quanto externamente. Então as pessoas têm expectativas em cima de um CEO, né? Que ele seja aquele líder inspirador, que ele seja aquele líder referência, né? E pequenos deslizes às vezes podem se tornar questões, né? Claro. Esse CEO ele tem que ser mais generalista do que técnico? Exatamente, ele tem que ser mais globalizado, um olhar mais ampliado e do todo e menos específico. Eu passei a vida inteira me especializando em um determinado tema, num determinado assunto, cuidando de uma determinada área e dando resultados. Aí, de repente, me alçam para o cargo de CEO e dizem assim, agora você vai ter que enxergar para todos os lados. Mas você não está sozinho, né? Eu acho que esse também talvez seja uma questão para os CEOs, porque a posição se torna um pouco solitária, porque você não pode compartilhar todos os seus dilemas, né? E algumas decisões bem difíceis ele vai ter que tomar sozinho. Mas ele tem uma equipe de especialistas embaixo. Então, cada área de negócio da empresa é formada por especialistas daquele assunto. E ele tem que fazer uso disso. Então, ele tem que ter a humildade de achar que ele não vai ter que coordenar e gerenciar tudo sozinho. Então, quem cuida da parte jurídica tem um especialista ali, quem cuida de uma área de RH, de recursos humanos, tem um especialista ali, numa área de tecnologia tem um especialista ali, e ele tem que fazer uso das especializações. E ele passa a ser mais generalista porque ele passa a ser o guardião do todo. Então, ele tem que garantir integração, ele tem que garantir agilidade no negócio como um todo, ele tem que garantir fluidez das decisões, né? E tudo visando o efeito da visão do propósito daquela empresa. Ou seja, a gente está alcançando aquela visão de futuro, a gente está alcançando o impacto desejado para o mercado. Então é em prol de uma agenda de futuro que ele tem esse olhar generalista. As empresas costumam escalar mal os CEOs? Olha, é difícil essa resposta, porque a gente vê CEOs e CEOs, né? Então, tem pessoas que se destacam com muita facilidade e despontam, né? A estrela desponta, o talento desponta e as pessoas vêm sendo preparadas. Eu diria que hoje, talvez o que vem acontecendo, né, em função de um gap de preparação do passado, que as pessoas vêm sendo aceleradas. Não é que elas talvez não tenham o potencial mas talvez elas não tiveram o tempo de ter toda a vivência necessária para chegar ali um pouco mais pronta. Mas eu acho que como é uma cadeira muito especial, existe todo um cuidado das organizações, não só do Recursos Humanos, mas do próprio conselho, ou se for uma corporação global, os vários níveis globais se envolvem nessa escolha, nessa decisão. Então eu não diria que eles não tomam o cuidado. Eu acho que tem vários instrumentos, são processos longos de seleção, não são processos rápidos, justamente para poder ter todo esse cheque. Mas em alguns momentos a gente vê que as pessoas estão sendo aceleradas, apesar do potencial, não necessariamente ela teve toda a vivência do mundo para estar ali. Eu te fiz essa pergunta aqui pensando no cenário de como é que as empresas podem tentar reduzir ao máximo esse risco de o CEO assumir um cargo e depois não render aquilo que se esperava dele e se transformar numa frustração não só para a empresa, claro, mas para a própria equipe, né? E às vezes você desperdiça um profissional que poderia muito bem estar exercendo aquela sua função num cargo menor, então não como CEO, e você acaba tendo que dispensá-lo porque não tem como voltar atrás naquilo ali. Agora, por que eu pergunto isso os canais assim de avaliação das empresas, eles estão bem ajustados hoje em dia? Quer dizer, a gente avançou bastante nesse sentido? Muito, muito. Hoje em dia tem muita tecnologia, né? Já se fala até do Watson da IBM, está apoiando em fazer análises inteligentes, robóticas sobre análise de potencial e perfil. Então existem hoje tecnologias das mais diversas que as áreas de recursos humanos vêm lançando mão para poder fazer essa avaliação de potencial. E não é uma avaliação de potencial pura e simples, né? Então é pautada em base científica, em testes, em evidências históricas e de comportamento e referências. Então,
cada vez mais vem se fazendo análises criteriosas e cuidadosas na escolha das pessoas. Alexandre, você foi líder desde o início da carreira. Como é que foi a sua carreira? Não, eu posso comentar. Não, eu não fui líder e eu acho que eu tive uma carreira de sucesso na minha etapa anterior da consultoria, onde eu me tornei no final executivo em áreas de empresas de tecnologia da informação e em posições de tecnologia. Mas eu acho que eu sempre fiz com muito empenho e paixão aquilo que eu fazia, né? Então isso me levava a uma condição de abraçar a causa e trazer uma energia e uma dedicação muito grande, e que eu acho que isso faz com que você se desponte, né? O que faz com que a pessoa se desponte na multidão para a pessoa olhar e dizer, aquele ali tem potencial para liderança? É quando você naturalmente pensa o todo e menos no individual. Então você naturalmente quer o resultado maior, você naturalmente influencia o meio, influencia as pessoas, mostra uma habilidade de coordenação, no sentido não só das atividades, mas de mobilização das pessoas, de promover mudanças, de promover realizações significativas. E isso vai fazendo com que você galgue naturalmente desafios maiores. Chegou um ponto da carreira que disseram, olha, além de fazer isso em pequenas iniciativas ou pequenos projetos, a gente quer você num papel de liderança maior. E isso foi num crescente. No final eu cheguei a ter um papel a nível global, numa organização. Então passei por uma posição Brasil, depois passei por uma posição América Latina, cheguei a ter uma vivência no mundo global. Mas em algum ponto eu botei isso em xeque no sentido de, ok, fiz uma grande realização pessoal, mas o sentido do propósito da minha carreira começou a ser... Eu comecei a questionar isso. Eu falei, eu quero ter um propósito mais amplo, eu quero fazer a diferença de uma outra forma, que é poder contribuir para as pessoas, né, com a minha experiência e com aquilo que eu acho que eu posso trazer. O Carlos Antônio, pelo e-mail aqui, mundocorporativo@cbn.com.br, pergunta o seguinte: qual é a importância hoje do líder para o desempenho dos seus liderados? Qual é o impacto que ele tem sobre os seus liderados? Enorme, né? Eu acho que esse, talvez, voltando naquela sua pergunta, juntando a pergunta do Carlos com a sua pergunta anterior de quais são alguns cuidados que o líder tem que ter, é esse, né? Você não pode olhar só para o resultado, né? O resultado acontece através das pessoas. Então, o líder tem um papel fundamental de escolher bem as pessoas, desenvolver essas pessoas, motivar e engajar essas pessoas, né, no sentido de dar clareza do que é esperado, como ele está indo e o que a gente está fazendo juntos. Então, ele tem que dedicar parte da agenda dele, fundamentalmente, para cuidar da equipe. Ele cuida do ambiente, do clima da empresa? Quanto maior o seu nível, sim, né? Eu acho que num nível mais básico de liderança, você tem um papel mais de orquestrar e de coordenar e de orientar e de preparar as pessoas. Conforme você vai subindo, você tem um poder de influência ainda maior e de impacto maior. Então você passa a estar numa vitrine e a sua atitude modela a atitude das outras camadas de liderança. Vamos pensar em clima e ambiente na empresa, se ele tem que dar resultado, alcançar meta, e às vezes as metas são tão difíceis de serem alcançadas que ele precisa apertar ao máximo todo mundo. Sim, isso acontece com frequência, principalmente nesses últimos anos de crise que a gente vem vivenciando, né? Acaba virando um clima que às vezes não é sustentável, né? Então você pode entregar a meta daquele ano, mas no final como é que terminou o ano? Como é que as pessoas ficaram, né? Como é que fica a motivação e o engajamento delas? Então eu acho que o desafio é trabalhar essa polaridade. Gestão de negócios aliada à gestão de pessoas. O melhor da gestão de pessoas aliado ao melhor da gestão de negócios. Aí as pessoas podem dizer, mas isso é meio difícil. Eu diria que não, a gente pode usar uma metáfora do pedalar uma bicicleta, né? Você pedala para a esquerda, a bicicleta, como se fosse tombar para a esquerda, você naturalmente pedala para a direita e ela vai se mantendo no prumo. Então é um movimento de equilíbrio. Então eu foco no negócio, mas eu não perco o olhar das pessoas, né? Então, como é que eu fico num ponto bom, adequado da cobrança do resultado, mas ao mesmo tempo provendo suporte, né? Então, de um lado eu desafio, mas de outro lado eu dou um suporte. Entendeu? A Marcela também, pelo e-mail, quer saber o seguinte: ela diz que houve muito feedback do chefe dela, mas sempre fica se perguntando o seguinte: quem é que dá feedback para ele, do trabalho que ele realiza? Então, é esperado, como papel de todos os líderes, que esse feedback aconteça. Então, dentro das organizações existe, e é claro... Isso para o CEO, inclusive? Inclusive, é mais sutil, mas o conselho de acionistas é o líder do CEO. Ou se ele é um CEO Brasil, ele tem um CEO América Latina. Se ele é um CEO América Latina, existe um CEO global. Então, existem as organizações vão criando instrumentos para que não seja uma conversa talvez tão frequente, porque nesse nível a agenda deles é bem difícil,
Mas existe um contrato de metas, existem expectativas que são deixadas bem claras para eles e existem pontos para dar feedback, com certeza. O coach, a consultoria ajudam nesse sentido? Ajuda no sentido de que a gente passa a ser um interlocutor, né? Um intermediador disso, um facilitador. Então, naturalmente, quando a gente começa um programa de coaching, e eu faço alguns casos de CEOs, eu converso com o chefe dele, se ele tem um CEO de um nível mais alto, eu converso com pessoas do conselho, eu procuro ouvir a equipe dele, né? Eu procuro ouvir os recursos humanos, então a gente faz uma escuta ampliada para trazer esses feedbacks de uma forma mais estruturada para que a gente possa trabalhar dentro do programa de coaching. Que trabalho é esse que você realiza diretamente com o CEO ali? É uma conversa, é um exercício? Como é que funciona isso? Então, eu diria que com os CEOs é um misto de mentoria com coaching, com aconselhamento, com uma escuta, porque a carreira vai ficando solitária. Então tem alguns temas que ele não pode mais dividir com a equipe, né? Alguns se restringem até de compartilhar com amigos, porque são temas às vezes sensíveis e confidenciais da empresa, e ele fica angustiado com aquilo tudo. E como é um papel que demonstra poder, demonstra invulnerabilidade, ele tem uma dificuldade de mostrar uma fraqueza, né? Então, ele precisa de alguém para ele se abrir e conversar sobre isso. Então, normalmente eles trazem angústias, eles trazem frustrações, eles trazem dilemas, e a gente faz uma escuta. E, em cima disso, a gente faz provocações para que a pessoa possa tentar encontrar o seu próprio caminho a partir da experiência e a partir de ideias que ele pode trazer. E quando a pessoa não é tão experiente assim, a gente pode trazer ideias de melhores práticas que a gente vê no mercado acontecendo, a gente pode levar ele a estudar alguns assuntos. Então é um trabalho individualizado, eu diria, né? O CEO é invulnerável realmente? Eu diria que não. Eu acho que a sabedoria é quem lida bem com esse aspecto, no sentido de poder acusar o golpe às vezes, no sentido de demonstrar uma emoção, poder não ficar tão controlado e contido, né? Mas é aquele que lida e é expansivo naturalmente, lida com a espontaneidade. Mas o que eu diria é que a expectativa do outro na direção dele é que ele seja invulnerável, que ele seja perfeito, né? Porque se ele é o CEO, ele personifica esse papel. Eu fico pensando isso na visão familiar. Porque você vai para uma empresa, você é CEO, tem um cargo importante, tem que ser um super-herói para todos aqueles, e você se traveste dessa ideia. Sim. E, de repente, você tem que ser um super-herói em casa também, porque eu imagino que filhos, mulher, ou o marido em relação à mulher, pela posição que ocupa, começa a imaginar que você é invulnerável, mesmo que você é um super-herói. Só que você tem todas as fraquezas de qualquer outro ser humano. Como ser humano, exatamente. Então, ele aprender a lidar com a sua vulnerabilidade é um papel fundamental, é um trabalho fundamental para o CEO. Então, hoje em dia, por isso que a gente vê tantos CEOs cuidando, fazendo terapia, tendo uma atividade holística fora, né? Às vezes eu vou participo de alguns trabalhos desse tipo, volta e meia tem um CEO no grupo participando, porque são pessoas que têm que ter esse olhar, né? De cuidar do seu eixo, cuidar do seu equilíbrio pessoal. E, de alguma forma, poder ter a tranquilidade de mostrar essa fragilidade, principalmente para as pessoas próximas, que são a família, né? E lidar e aceitar que eu posso ser perfeito ou muito bom no negócio, mas às vezes, como pai, eu posso ter algumas questões a melhorar, né? E tudo bem. Né? E lidar com as dificuldades do filho e etc. Nesse trabalho de coach que vocês realizam, isso é abordado também, essa relação familiar? Depende, se isso foi contratado no início, né? Então, porque isso é um espaço muito privado e muito particular. Quando a gente é contratado pela própria empresa, o viés é o profissional. É óbvio que a história da pessoa vem junto, porque ninguém é desassociado nesse sentido, né? Se a pessoa está vivendo algum dilema pessoal, é importante a gente saber, é importante a gente considerar. A trajetória pregressa dela é importante ser considerada, mas o foco de desenvolvimento é muito mais direcionado ao ambiente de trabalho. Mas qualquer coisa que ele desenvolva como habilidade, uma habilidade de negociação, uma habilidade de comunicação, ele vai levar para as relações, seja elas quais forem. Então tem ganhos colaterais que ele traz também para a vida pessoal dele. Aqui é uma pergunta que não sei se foge um pouco da sua área, mas você está tão acostumado a trabalhar com CEOs e com líderes. Contribuir. Porque a Cláudia nos passa aqui a seguinte situação. Ela entende que o líder do departamento dela não trabalha na forma como deveria. Sim. E ela fica em dúvida se ela deve passar isso para ele ou para os superiores dele. Em primeira instância, para ele. Eu acho que construir esse diálogo, esse espaço de abertura para uma troca de feedback simultânea é fundamental, né? Porque se você vai direto ao superior, mas você pode ir ao superior dele, desde que você já tenha tentado um diálogo com a pessoa. Um diálogo com ele, lógico.
Lógico. Ou o superior ou os canais. Tem empresas que oferecem outros canais que você possa trazer essas queixas ou trazer esses feedbacks. Mas, sinceramente, porque você trabalha com vários líderes e CEO, quando tem um funcionário que chega para o CEO e diz assim, pô, chefe, tem uma coisa aí que eu não estou gostando muito. Como é que ele costuma receber isso? Porque eu imagino que muita gente deve ter medo de passar, de oferecer esse feedback, já que foi a expressão que a gente usou. Sim. Como é que... Eu acho que a forma como você faz isso faz toda a diferença. Tá. Né? Então, acho que você tem que cuidar e mostrar qual é a sua intenção positiva em estar levando aquela conversa com ele. E quando a gente traz um feedback, a gente poder comentar sobre o impacto. É despersonalizado, tipo, eu não estou falando mal do ser humano, eu estou falando mal de um comportamento no ambiente de trabalho, que tem um impacto no negócio, que tem um impacto sobre a própria pessoa. E talvez a pessoa não tenha nem a consciência de que está tendo aquele impacto, né? E aí entra um ponto importante, porque esse mesmo cuidado o CEO deve ter em relação aos seus liderados. Exatamente. Imagino eu qualquer aqui. que seja o feedback, em qualquer o feedback, direção. ele é no campo do trabalho e não pessoal. É no campo dos fatos e dados e exemplos e situações e impactos, despersonalizando, porque senão você rotula a pessoa, né? E aí você começa a achar que a pessoa é sempre aquilo, ou ela não tem como sair dali, né? E, na verdade, o objetivo é dar um presente para que a pessoa possa ter um insight que ela possa se desenvolver. O Antônio Marcos quer saber outra questão aqui. Como é que vocês trabalham com CEOs cada vez mais jovens? Isso, então. O que vem acontecendo é que cada vez mais a gente tem dado mais mentoria do que coaching. Qual é a diferença, mentoria e coaching? Isso é importante. O coaching, a gente não aporta conhecimento. A gente faz uma provocação para mudar padrões de comportamento e a pessoa encontrar os caminhos por si mesma, pela sua experiência, ou experiências que ela já vivenciou, presenciou, e poder encontrar novos caminhos lidando com crenças e lidando com dificuldades pessoais. A diferença da mentoria é que a pessoa que conduz o programa tem uma experiência, uma senioridade, uma bagagem que ela aporta. Então, para ela poder ser mentora de alguém, ela já esteve naquela cadeira, ela tem vivências práticas e ela tem aprendizados a passar. Então, o conhecimento daquela pessoa passa a ser relevante. É óbvio que o bacana é quando a gente mescla as duas coisas. Então, você pode trazer um pouco da sua experiência pregressa, de tudo que você já viveu e já testemunhou, e devolver aquilo para a pessoa que não teve aquela vivência, mas em cima disso trazer uma provocação. Mas como é isso para você, com o seu estilo pessoal, com a sua verdade? O que é que faz sentido? Então a gente ajuda a enriquecer o repertório do CEO. Né? Perfeito. Bom, Alexandre, para a gente fechar aqui essa nossa conversa, eu quero que você aproveite esse momento final aqui para trazer um resumo das mensagens que vocês consideram fundamentais, seja para a CEO, seja para qualquer outra pessoa que esteja nos acompanhando aqui, e busca liderar o seu departamento, a sua própria carreira. Ótimo, vamos lá. Eu diria que eu tenho uma crença pessoal que liderança é uma escolha, né? Então, assim, às vezes as pessoas querem muito porque tem um título, tem benefícios associados a essa cadeira, mas eu acho que é uma reflexão pessoal no sentido de qual é a escolha que você está fazendo, qual é o objetivo que você tem pessoal ao assumir uma posição de liderança e a responsabilidade do impacto que isso tem sobre as pessoas e sobre a sociedade no papel que você exerce. Então essa reflexão é fundamental, então tem que ser um desejo genuíno. Né? E quando a gente traz o nosso genuíno, a gente traz o nosso melhor. A gente traz a nossa paixão, a gente traz a nossa motivação. E eu acho que o próximo passo é o que eu preciso fazer para me preparar para isso. Né? Que tipo de aprendizados, formações, cursos e vivências pessoais vão me trazer esse olhar ampliado, essas vivências do mundo de negócios ou da área que você atua, para você se tornar cada vez melhor. E você tem que ter um foco de como é que isso conversa com o seu propósito pessoal, né? Por que isso faz sentido para você e buscar um crescente nisso, né? Então, existe um preço que a gente paga quando a gente escolhe uma posição de liderança, né? Então, é uma posição demandante, é uma posição de complexidade, é uma posição de responsabilidade e que vai exigir uma carga de transpiração, de energia pessoal para isso. Então, é entender que tem ônus e bônus envolvidos nessa história. Mas, por outro lado, você não está sozinho, né? Eu acho que cada vez mais o importante que a gente vem trabalhando com os líderes é aprender a trabalhar em comunidade, aprender a trabalhar em grupo, né? Um líder não é um líder solitário. O líder é uma comunidade de líderes que fazem a diferença por um objetivo maior. Né? Então, acho que essas são algumas dicas que eu daria para as pessoas. Alexandre, muito obrigado pela sua gentileza de compartilhar parte desse conhecimento e experiência que vocês desenvolveram lá na Lee Hatch Harrison. Muito obrigado, até uma nova oportunidade. Obrigado, Milton. Alexandre Marins, que é diretor de desenvolvimento de talentos da América Latina
da Lee Hatch Harrison, LHH, conversou conosco aqui no Mundo Corporativo. A você que participou ao vivo do programa, nosso agradecimento também. E o convite para você levar o seu conhecimento às outras pessoas também. Esse é o nosso objetivo. Por isso, você está convidado a participar do nosso grupo de discussões no LinkedIn, Mundo Corporativo da CBN. Vá lá, publique a sua opinião, publique o seu artigo, compartilhe o seu conhecimento. Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.